Vamos aprender a fazer uma porcelana de leite em pó que vai deixar seu bolo maravilhoso e ainda fazer uma pintura à mão livre para deixar ele lindo. Então, nos acompanhe. Oi, oi! Lembra de que semana passada Henrique ensinou a fazer esse bolo de limão maravilhoso? Pois então, a gente vai fazer uma decoração nele e vai pintar à mão. É um bolo que, apesar de simples, tem todo um diferencial, todo um valor agregado e fica lindo. Super simples, a gente vai misturar na mão mesmo, tá? Vou começar colocando açúcar de confeiteiro. É aquele famoso açúcar, mas tem outras marcas hoje em dia. Eu vou colocar 75 gramas, tá? Vou pesando aqui e fazendo com vocês. Então, 75 gramas daquele açúcar de confeiteiro. Depois que a gente fizer essa misturinha, a gente vai fazer ele pintado à mão, vai esperar, né, um pouquinho, e vai pintar ele à mão e eu vou ensinar pra vocês também. Vai ficar muito bonito esse bolo, além de uma delícia. Deu aqui 75. Pronto. Agora eu vou colocar leite em pó, tá? Qualquer marca, desde que seja integral, eu prefiro, eu acho que fica mais intenso o sabor. A gente vai colocar 2 colheres de sopa. Eu vou colocar aqui. Colher relativamente generosa e vou colocar 2 colheres de sopa do leite em pó. Pra gente deixar a nossa porcelana bem firme, a gente vai usar também glacê real. É aqueles preparos prontos. Tem várias marcas no mercado que eu tô usando da Mix, mas tem vários preparos bacanas. E também 2 colheres de sopa. E ele já vem pronto, você vai procurar como preparo para glacê real, tá? Vou colocar aqui 2 colheres de sopa também. Primeiro eu tô colocando todos os sólidos para depois a gente acrescentar os líquidos. Coloquei 75 gramas de açúcar de confeiteiro, 2 colheres de sopa de leite em pó e 2 colheres de sopa de glacê real. Agora eu vou colocar 1 colher de sopa de leite condensado. Tem hoje em dia essas misturas prontas, né, de mistura que é tudo menos leite condensado. Tenta priorizar o leite condensado mesmo, porque vai ficar mais saboroso, vai ficar mais encorpado, tá bom? Então a gente usa aqui 1 colher de sopa de leite condensado. E eu já vou dando uma misturadinha. Vai ficar tipo uma farofinha. Ainda não vai dar o ponto, tá? Tô só misturando mesmo. E aí, aos poucos, agora a gente começa a adicionar água. Eu vou colocar, inicialmente, 1 colher de sopa de água. Se eu ver que precisa de mais, eu acrescento. Se não, eu deixo só 1 colher de sopa de água. Deixa eu só tirar aqui esse excesso do leite condensado, ficou na colher. E aí eu venho e acrescento 1 colher de sopa de água. Deixo sempre o copinho aqui com água, porque pode ser que eu venha precisar de mais. Então, inicialmente, eu começo com 1 colher. Se eu ver que tem necessidade, eu acrescento. Vou mexer bastante, misturar bastante. Se o açúcar tiver aqueles pedacinhos que às vezes fica o açúcar de confeiteiro, a gente vai quebrando esses pedacinhos, tá? Pra ela ficar uma cobertura de porcelana bem lisinha. E vou mexendo. Vou mostrar pra vocês que ela tá bem massa, então vai precisar de um pouco mais de água. Tá? Ela ainda tá essa farofinha aqui. E ainda tem esses torrões que eu preciso quebrar. Então eu vou acrescentar. Só que agora eu já não acrescento mais 1 colher de sopa. Eu vou acrescentando mililitrozinhos de água. Pouquinha coisa mesmo. E aí vou colocando à medida que eu vou achando necessário realmente. E quando ele estiver formando essa bola ainda, como se fosse uma massinha,
a gente não tá pronto ainda, tá? Mas ele não pode ficar líquido demais, escorrendo. Por isso que a gente tem que colocar aos poucos. Que a gente quer que tenha um caimento no bolo, mas não líquido demais, porque a gente precisa de uma camadinha generosa para ele ficar firmezinho. Então eu venho aqui, tô quebrando os torrõezinhos. Se no lugar, por exemplo, dessa água, você quiser acrescentar um sumo de limão ou um sumo de laranja, você pode. Agora peneira, tá? Para não ficar gominhos ou não ficar um bagaço, né? Bagaço, né? Aqui ainda tem um pedacinho de nada. Ó, ele ainda tá muito encorpado, certo? Então eu vou colocar ainda mais um tiquinho de nada. De tiquinho em tiquinho mesmo. Pode até usar borrifador, se você tiver um borrifador, aos Sim. pouquinhos você vai borrifando até chegar no ponto. Eu costumo até preferir o borrifador, porque eu dou uma borrifada, aí mexo. Se tiver necessidade eu meto mais uma borrifada. Porque eu também não quero ele muito líquido. Então eu preciso estar dosando essa quantidade de água. Acho que aqui já vai estar bom, vou esperar escorrer, ó. Certo? Você vai vendo que ele vai escorrendo aos poucos. E é assim que a gente precisa. Acho que vou só finalizar assim com umas gotinhas. 3 gotinhas. Vou mostrar pra vocês que tá pronto. Certo? Feito. Vocês vão perceber que, em decorrência do leite em pó, essa porcelana, ela vai ficar um pouquinho amarelada, tá? Se vocês quiserem, vocês podem tingir ela com um corante da cor que vocês preferirem, tá? Como eu quero pintar uma coisa relacionada ao bolo, eu vou botar um pouquinho de corante branco. Aqui eu tô usando um corante para fins alimentícios. Ele tem dióxido, então ele deixa realmente bem branquinho, é bem bacana. E ele é um soft gel, tá? Vocês encontram em qualquer lugar. Eu não recomendo que use anilina ou corante líquido, como a gente chama anilina aqui no Nordeste, exatamente porque pode desandar o ponto da nossa porcelana. Então eu prefiro usar um soft gel e só algumas gotinhas, tá? Mas vocês podem usar da cor que quiser. Aqui eu vou usar branco porque eu quero uma porcelaninha bem branca. Então botei um pouquinho. Cuidado também, porque como ele é um líquido, ele pode fazer com que desande a nossa porcelana. Vou dar uma mexida para incorporar bem essa cor. Vou colocar até mais um pouquinho. Eu prefiro botar de pouquinho em pouquinho do que colocar bastante e depois ficar desandado. Mas se por acaso acontecer de desandar, né? Sei lá, se acrescentou muita água, muito corante e ele ficou líquido demais. Aí você vai corrigir um pouco com o açúcar confeiteiro. Vai acrescentando aos poucos açúcar confeiteiro e vai mexendo sempre até corrigir, tá? Então aqui ele já tá na cor que eu preciso, branquinho. Isso. Quando a gente tem um creme assim nessa cor mais amarelada, a gente também pode usar, se não tiver o corante branco na sua cidade, um pouquinho de corante violeta. Isso, só que aí é bem pouquinho mesmo, gotinhas para poder deixar um pouquinho mais claro o tom amarelado, tá bom? Porque se você colocar muito violeta, ele vai ficar aquele tom violeta e essa não é a ideia. Então coloca bem pouquinho de violeta se você for usar. O branco é bom que você já vai com mais tranquilidade. Então aqui eu vou colocando em cima do nosso bolo. Por hora eu não vou nem espalhar, vou só colocando mesmo. Parece que não vai dar certo, porque parece que tá duro, mas não tá, tá? Ele vai assentar todinho, nem se preocupe.
vocês vão ver que ele mesmo vai assentando. Então eu vou deixar só pra, assim, vou espalhando um pouquinho, com delicadeza, só para ele descer. De início ele fica essas marquinhas, só que à medida que ele vai assentando, ele vai ficando liso. Para não ficar umas bolinhas de ar, depois a gente vai dar uma batidinha nisso aqui. Eu me preocupei bem com as bordas para que ele escorresse. Tá? Aqui, ó, que ele escorresse pelas bordas, para deixar aquele efeito bem bonito caído. Tem umas bolinhas aqui, então o que é que a gente faz? A gente vai dando uma mexidinha assim, para assentar. Aqui eu tô com uma patisserie de vidro e eu não consigo bater, mas se por acaso você tiver com um tabuleiro, fica ainda mais fácil você dar uma batidinha na mesa. Aqui eu não consigo muito bater na mesa por conta do de vidro, então eu prefiro mexendo assim, pra ver se essas partezinhas que estão com bolinha já estouram. Então agora eu vou deixar descansar. Vou pegar um palitinho, vou dar uma estouradinha mais rápida nessas bolinhas. Depois disso eu vou deixar descansar por pelo menos 2 horas. E aí, aqui eu deixo até mais. Normalmente eu faço de manhã pra decorar à tarde, eu faço de tarde pra decorar à noite. Então eu gosto de deixar bastante tempo pra porcelana ficar bem firme. Quando essa porcelana estiver firme, a gente vai fazer um trabalho de pintura e aí a gente volta pra te ensinar, tá bom? Oi, voltamos! Agora nosso bolo de limão, nossa porcelana já tá sequinha e eu vou mostrar pra vocês como pintar. Eu selecionei algumas cores de amarelo, verde e marrom variadas, de corante em pó, tá? Peguei no meu celular uma figura, que é a que eu pretendo fazer, então eu vou deixar aqui do lado. Tô usando pincéis. Pincéisinhos de ponta de várias grossuras, espessuras, porém todos eles muito macios. Deixei pertinho um copo de água para limpar os pincéis quando for preciso. Um godê para poder fazer misturas de cores. E aqui álcool, amor, me ajuda esse álcool que eu esqueci o nome. Álcool de cereais. Álcool de cereais. Eu boto em conta-gotas assim para facilitar. Então, estando tudo pronto, vamos lá começar a nossa pintura. Para iniciar, eu vou começar pelos contornos. Eu pego um pincel bem fino e começo pelos contornos, porque isso me ajuda. E eu faço numa cor bem clarinha, que é só para demarcar mesmo, tá? Então eu vou pegar aqui um pouquinho de amarelo, o mais claro que eu tenho, só para fazer a demarcação. Misturo um pouquinho, deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei aqui um pouquinho de amarelo no godê. Vou misturar um pouquinho de álcool de cereal, tá? Pra ele ficar mais líquidozinho assim. Dou uma misturada. E aí eu vou fazendo a demarcação do limão no bolo. É a olho nu mesmo, tá? Só pra demarcar por enquanto. Ele não é bem redondo, né? Ele é meio oval assim. E tem uma pontinha. Mais uma pontinha. O outro. Acho que dá pra ver aí, né? Fazendo aqui o limão. Isso, quem não tiver segurança pode desenhar no papel primeiro para criar a segurança do traço, né? Da mão. Isso. E depois vem pro bolo. E aí eu deixo, eu tô fazendo bem suavezinho para poder trabalhar a pintura em cima dessa demarcação que eu fiz. Eu vou fazer esses dois, depois eu vou fazer o bolo todo, mas eu vou fazer esses dois primeiro para explicar melhor para vocês.
Então, agora que eu já demarquei, digamos assim, eu venho pintando. Eu posso até deixar uma partezinha mais clara mesmo, porque como a gente quer um efeito mais escuro, esse pincel tá até um pouquinho sujo. Como eu vou deixar essa parte aqui mais clara e depois a gente vai escurecer essa parte aqui com outros tons de amarelo, tá? Aí nesse caso eu vou usar até uns tons de marrom e tudo. Então vamos aqui, bem aquareladozinho, bem sem muita preocupação, tá? Se for secando o álcool do Godet no amarelo que você botou, você acrescenta um pouco mais uns pinguinhos de álcool e assim vai. Quem não tiver o Godet em casa pode usar um pires mesmo de xícara, não tem problema, um pratinho, que dá super certo também. Então aqui eu já fiz a base de 2 limões. E aí, gente, eu vou brincar, eu vou colocar no meu Godet várias cores de amarelo, vários tons de amarelo, na verdade, né? E começar a brincar. Eu vou mostrar aí pra vocês. Porque aí são vários tons. E aí eu vou misturando as cores. As cores mais escuras, eu vou dando até palmadinha assim, com muita leveza na mão, tá? As cores mais escuras, eu gosto até de colocar por último. E assim, lembre-se de não colocar com muito líquido para não derreter a nossa porcelana, tá? Então eu dou palmadinhas assim, suavezinho, mas sem colocar pressão, sem colocar muita força, para não machucar a porcelana. E também sem muito líquido, para não ficar aguado demais e machucar a nossa porcelana. Eu até deixei já delimitada a parte que vai ficar mais branquinha. Então aí eu vou engrossando as cores, né? Vou engrossando o caldo, eu vou botando as cores, começar a trabalhar as cores mais escuras na ponta, para dar aquela sensação de luz e sombra. De luz e sombra. Aí você pode usar, gente, é da imaginação mesmo, assim, várias cores. Aqui eu ainda vou colocar marronzinho também, uns pontinhos vermelhos, desculpa, marrom. Aí umas horas eu faço assim, ó, como se fosse marcando, e outras eu dou palmadinha, porque essa daqui vai delimitando, ó. Tá vendo? E ao mesmo tempo cria uma espécie de textura, né? Isso. Quem não precisa se preocupar, porque o álcool ele evapora completamente, tá? Então vai ficar só o pigmento mesmo no bolo, não vai ter nada do álcool presente depois. Aí agora eu já tô iniciando aqui no tom um pouquinho de marrom, bem clarinho, só pra gente começar a fazer mais escurinho aqui essa parte, pra demarcar. Fazendo efeito de sombra. Tá vendo que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu, por exemplo, eu não me considero que sei pintar. Eu vou no olhômetro mesmo, não tenho técnica assim que diga, não, me qualifico como tal, não. Eu vou realmente fazendo o básico e assim, o que eu vou observando das coisas, né? Em cima do marrom eu já misturo outros tons de amarelo. Às vezes até retirando um pouco o marrom, assim, se eu acho que ficou marrom demais. Aí vocês vão brincando, tá? Aí vamos colocar um pouco mais de amarelo clarinho por cima, pra suavizar o marrom.
Do mesmo jeito vocês vão trabalhar as folhas, tá? E os galhos. Então, eu vou ensinar o básico para vocês e depois a gente vai acelerar o vídeo com as outras imagens para vocês terem só a noção, tá bom? Para dar um charme, eu vou usar agora um amarelo neon. Vocês vão ver que ele vai abrir muito a figura. E é exatamente isso que eu quero, porque é como se fosse um bolo de limão siciliano, né? Se fosse um bolo, esse bolo que o Henrique fez, ele fez até com limão Tahiti normal. Mas é mais para dar uma beleza. Mas se vocês quiserem fazer ele no tom verde, de limão siciliano, também dá certo, tá? Já vai dando um tomzinho de cor e se misturando, né? Tá. Agora, com o pincel mais fino e usando aquele marrom, acho que eu vou fazer até o verde logo. Vocês já vão vendo como ficou a folha. A folha eu vou usar alguns tons de verde e ainda alguns tons de amarelo. Vou fazer do mesmo jeito, vou botar um tom de verde mais claro para delimitar as folhas. Desenhar as folhas, né? Então assim eu venho na observação mesmo. Já vou misturar aqui com uma amarelinha também. Então, gente, é brincar. É tornar isso prazeroso e divertido. Tem essa desculpa mais de Cris, não sei pintar, não sei desenhar. Eu também não sei, tá? A gente vai no instinto. Vamos lá. E agora sim que eu vou dando uma escurecidinha. Um sombreado. Pra gente criar, eu vou aproveitar até esse verdinho aqui e vou dar um charmezinho aqui no próprio limão, pra gente dar um sombreado nele. Vê que o legal fazendo esses mix de cores assim, é que vai dando o efeito de sombra, de luz, né? Você escolhe o lugar onde o reflexo bate e vai dando esse sombreamento. E não tenha medo de misturar as cores, tá? Aqui eu tô misturando amarelo com verde. Exatamente pra...
E eu tenho mania de usar mesmo pincel, sabe, gente? Mas se vocês quiserem, eu gosto quando mistura as cores, mas se vocês quiserem, vocês podem ir na água, dar uma limpada no pincel, depois dar uma secada para poder continuar a fazer. Feito isso, eu vou agora demarcar onde eu quero os galhos, né, os caulezinhos assim do limão. Vou até fazer aqui uma marcaçãozinha. Vou fazer aqui, pronto. Aqui é onde eu quero a demarcação do galho. Então aí agora eu vou brincar com os tons de marrom. Brincando sempre com marrom mais claro, mais escuro. Aí vocês podem até pegar um pincel já mais fino para poder marcar bem. Eu já estou usando um pincel mais fininho. E essa pancadinha que eu dou é exatamente para dar um efeito, tá? Não ficar aquela coisa assim de risco, marcado demais. Não ficar chapado demais o desenho. Isso. E eu já vou começar a brincar com as cores do marrom. Misturo já um marronzinho com amarelo. Um outro tomzinho. E assim eu vou finalizar com vocês, mas vou continuar fazendo no bolo inteiro, para vocês terem uma ideia de como ele vai ficar quando estiver pronto. E já quero ver vocês se arriscando na decoração. É uma coisa que, assim, um bolo simples, um bolo que poderia facilmente ser para o pessoal de casa, não precisa ser um bolo para venda nem nada, mas vai receber uma visita, faz uma lindeza dessa, nossa, a visita já vai achar que foi um bolo encomendado, feito, ou vai ficar muito honrada de sentir que foi um bolo feito para ela, exclusivamente para ela, né? Para a família. Então é isso, gente. Eu vou continuar aqui e espero que vocês tenham gostado da nossa técnica de hoje. Pronto. Pra finalizar, eu vou usar um dourado aqui. Na verdade, esse dourado é o Colorei Imperatriz da Lully, mas você pode usar um dourado. Também com um pouquinho de álcool em gel. Ou de álcool de cereais. Álcool de cereais. Só que dessa vez eu vou fazer uma pastinha mais grossinha, assim. Dessa vez eu não vou fazer muito aquarelada. Eu quero mais uma pastinha assim, ó. Tá vendo? E aí... Bota mais aqui pertinho. Uma pastinha. Isso. E aí eu vou fazendo bolinhas. Só pra dar um douradinho. Na nossa pintura, pra finalizar ela. Vai fazer a borda não, né? Só os toás, né? Os toás. Se vocês quiserem fazer a bordinha também,
dá certo fazer, tá? Eu nessa proposta de agora não vou fazer, mas já fiz em algumas outras pinturas e fica bem bonito também. Então é isso. Essa é a nossa proposta de um bolo de limão com porcelana de leite em pó, nesse design pintado à mão, bem bonito para vocês. Façam e nos digam o que acharam dessa experiência. Até a próxima!